Continuando, bloco 2, né, estudos ambientais, riscos e qualidade. Né? Riscos, quanto pior a qualidade, maior os riscos. E não são pequenos, né? Não apenas os riscos, mas também uso múltiplo, um aproveitamento melhor dos investimentos possíveis. O que a gente nota é que muitas oportunidades estão sendo perdidas porque a coisa ficou centrada demais na área de energia. Ao se fazer uma hidrelétrica, muita coisa mais poderia ser resolvida e não é, porque o pessoal, para complicar as hidrelétricas, não quis ver com facilidade outros usos. E o pessoal mais com propensão a ser economista não raciocina de forma ampla, porque não tem vocação para isso. Então, os principais problemas, né, os principais problemas reais, riscos potenciais e não conformidades nas obrigações dos empreendedores podem ser alinhados da seguinte forma. Primeiro, qualidade inadequada dos estudos socioambientais e projetos básicos sem levantamentos de campo adequados. Isso é pura e simples consequência da Lei 866, né? Pessoal, nós temos uma legislação pueril, uma fiscalização em cima da aplicação da legislação radical e que faz com que, principalmente o empreendedor público, tenha medo de acrescentar compromissos porque poderá ser entendido de forma inadequada. Então, esse samba maluco, ele está expondo o Brasil a grandes riscos que, infelizmente, de uma hora para outra, poderão vir a se transformar numa tragédia. Bem, segundo, violação ou inadequação de qualquer condicionante ou norma legal, ou de quaisquer condicionantes ou normas legais. Acaba acontecendo por ignorância, por má fé ou incompetência mesmo, né? A violação de condicionantes ou normas legais acontece porque os profissionais nem sempre são bem preparados. O contratante exige do contratado que reduza custos e está pouco se preocupando muitas vezes com a qualidade. Ele quer atender uma formalidade. Pelo menos muitos veem dessa forma. Então nós temos que educar o contratante, nós temos que educar o concessionário, né? E nós temos que ampliar a fiscalização. Isso é mais do que evidente, mas uma fiscalização honesta, objetiva, inteligente. A dúvida é se isso existe. 3. Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiariam a expedição de licença ambiental ou outorga de recursos hídricos. Bem, o que é uma informação relevante, né? Por exemplo, eu entendo que o uso múltiplo das águas tem que ser aprofundado. Agora, se nós temos uma Agência Nacional de Águas travada, né, se nós não vemos um debate público sobre o aproveitamento ideal dos recursos hídricos,
é evidente que a omissão leva à acomodação e à omissão de coisas importantes. Postura inadequada de alguns empreendedores. Eu não diria alguns, eu diria de muitos. Pela experiência que eu tenho, que eu vejo aí, na preocupação mórbida de reduzir custos, né? Nós acabamos tendo projetos mal feitos, né? Estudos precários e, vamos dizer assim, faz de conta que faz de conta que eu fiz, você faz de conta que trabalha, eu faço de conta que pago, você faz de conta que sabe tudo e vai por aí afora. O Brasil do faz de conta é um problema muito sério. Se certas leis são excessivas, vamos acabar com elas. Ou então, vamos aprofundar a aplicação delas através de uma regulamentação tão inteligente quanto possível. 6. Indefinição de abrangência e de limites relativos às responsabilidades dos empreendedores quanto a programas de compensação de interesse municipal e regional. Aí é uma babel, né? Como a preguiça é muito mais fácil perturbar do que resolver, né? A gente não vê cuidados adequados, até porque é querer muito dos municípios. O Brasil centrou responsabilidades nos municípios e receita na União. Então, essa divisão de responsabilidades e de recursos inviabiliza qualquer coisa, né? Porque se o governo fica com dinheiro e deixa aos municípios desestruturados, sem condição alguma, a responsabilidade de decidir sobre coisas que eles não podem atuar, é óbvio que a gente vê, e até com entusiasmo, atitudes como aquela do prefeito de Areal, que telefonou para o prefeito vizinho e soltou um carro de som pela cidade avisando que vinha uma enchente violenta. Essa é a tecnologia brasileira, numa das regiões mais ricas do Brasil, entupida de universidades, né, cheia de PhDs, a comunidade científica da região, com certeza, não é desprezível. E, no entanto, o abandono é colossal. Então, nós temos que, numa reforma fiscal, talvez rever alguns artigos da Constituição, que a unidade ideal para certas responsabilidades é o Estado, não o município. Por mais romântico que seja dizer que o município é que deve cuidar disso ou daquilo, a verdade é que ele não tem condições, não tem como viabilizar empresas, né, e repartições encorpadas necessárias e suficientes para avaliações e decisões de maior complexidade, né? Mas a nossa Constituição não foi feita por engenheiros, né? Foi feita principalmente, pelo jeito, por advogados ou poetas ou sei lá o quê. Então o resultado é esse. Está aqui, ó, item 7. Alocação insuficiente de recursos financeiros necessários à mitigação e compensação de impactos socioambientais. Alocação de recursos. Tudo bem. E quem paga, né? Se a própria usina, muitas vezes, é um cartório hidráulico ou desses não convencionais aí, né, que no fundo são cartórios muitas vezes, o cara ganha,
fatura em cima de uma coisa que é de confiabilidade discutível, e para ganhar ele tem que vencer uma disputa pelo menor preço. Aí vem todas as artes possíveis e imagináveis num Brasil desguarnecido, tá? E a alocação de recursos acaba sendo insuficiente a partir das primeiras decisões, né? Então, os custos representam 15 a 20%, tal de OPR. Perdas de prazos. O intemperismo climático é imprevisível, janela hidrológica, né? Mas não é só por causa da questão climática, né? Nós temos perdas de prazo por uma coleção de razões, entre elas uma indústria que muitas vezes falha tremendamente. Quando a gente vê Itaipu atrasando tantos anos as duas últimas máquinas, nós ficamos imaginando os riscos que correm outras usinas que não têm a estrutura de Itaipu e nem estão repetindo, nem estão na 18ª ou na 19ª, na 20ª máquina. Então, e aí? Como é que nós explicamos tudo isso, né? Aí vem a alusão ao inferno de Dante. Aqueles que cometem violência, aqueles que cometem fraude, os traidores, né? Então, Dante imaginou o inferno e colocando em cada nível um tipo de criminoso, de pecador, e os contratantes, os negociantes, quer dizer, quem é que está lá embaixo? Isso tudo nós temos que ver com calma, porque seja quem for o satanizado aí, a verdade pura e simples é que nós temos uma situação dantesca quando nós falamos em grandes empreendimentos, principalmente. Você passa a ser tratado como vilão e tem que enfrentar toda uma estrutura de achaque, de chantagem, que chega a ser ridícula, mas evidentemente o povo não tem a obrigação de entender a maldade muitas vezes por trás de certos heróis que aparecem vindos até do exterior para defender causas que eles não são capazes de cuidar na própria terra deles. Então, esse abismo, né, do inferno, Botticelli, etc., está muito bonito, desenhado de muitas maneiras e leva ao que ele chama aqui de efeito Lúcifer, definido por um psicólogo, Philippe Zimbardo, no livro Understand How Good People Turn Evil, quer dizer, como o povo se transforma num diabo, né? Ou transforma, um bom povo se transforma em diabo. Acho que é por aí a tradução. Desse pode me corrigir. Então, o efeito, as circunstâncias ambientais, critérios e tomadas de decisão, né, de gestão empresarial, que favorece a deflagração do efeito Lúcifer, né? Qual é esse efeito Lúcifer? Como transformar um bom empreendimento num mau empreendimento? Então, precária avaliação técnica e financeira, isso é tradicional, né? E no caso aqui das ações de mitigação, compensação e indenização socioambiental, inconsistência dos programas, projetos e ações socioambientais, situações de forte pressão por resultados imediatos de custos irrealizáveis, essa talvez seja a mais dramática, que o projetista, o empreiteiro, sofra
da parte do empreendedor, né? E evidentemente acaba sacrificando a qualidade, a lucratividade, a confiabilidade do empreendimento, a descontinuidade das ações ambientais e uma política ambiental não consolidada. Quer dizer, é lógico que se nós tivéssemos uma política ambiental consolidada, muito disso não aconteceria, né? E acaba sendo o efeito vamos dizer assim, da insegurança, da incerteza. Agora é aquela história, né? Eu estou com 66 anos, eu nasci numa Constituição, na Constituição que vigia em 1944, em 46, com 1 ano e pouco de idade, eu estava na segunda Constituição brasileira, né, no meio do regime militar, em algum momento, vamos dizer, aquilo tudo se transformou numa terceira Constituição, e em 1988, a quarta Constituição Federal, né? Vamos comparar com os Estados Unidos, que faz 2 séculos que tem uma apenas, ou a Inglaterra, que nem tem Constituição. Então, nós ganhamos uma Constituição de apenas 250 artigos, com decretos, com leis, com normas, repartições públicas, varas, tudo, jurisprudência, a partir de 88. Nós estamos em 2011. Quer dizer, até chegar a uma política ambiental consolidada, a firulas ambientais, ainda mais saindo de um período de depressão na área de engenharia, que não havia emprego para engenheiro, a sensorista era capaz de ganhar mais do que o engenheiro. Então, nós estamos saindo de um pesadelo que durou aí, desde que veio da década de 80 e causado por erros de planejamento da década de 70, e que agora nos deixa nessa situação, iniciando uma tonelada de projetos sem, vamos dizer assim, maturidade, sem profissionais, sem condições para suportar isso tudo. Quer dizer, valeria até pensar na hipótese da contratação de consultores estrangeiros de renome internacional para nos ajudarem. Isso não é crime. O Museu do Louvre foi reformado após uma concorrência internacional, ganhou uma empresa de arquitetura japonesa. Bem, então nós não temos lideranças, nem ausência de liderança sem normas claras, né? Isso internas e externas. Bem, internas, aí pior ainda, quer dizer, nós não temos nem no mundo, vamos dizer assim, lideranças confiáveis, porque na verdade o Brasil está numa situação muito própria, quer dizer, como a carga, o setor elétrico no Brasil, vamos dizer assim, ainda é pequeno até, nós atrasamos muito em relação a outros países. Então eles já passaram pela fase da hidroeletricidade, etc. Inclusive cortaram essa fase quando não havia ainda uma legislação mundial, ou uma visão mundial em torno de questões ambientais. Então nós, de fato, nós não temos lideranças nem normas claras, nem dentro do Brasil, nem fora. Mas deve existir em algum lugar, aí na Índia. A China faz barragens há mais de 2000 anos. Só que, obviamente, sendo um país sem democracia, como a nossa, pelo menos, não é lá que nós vamos procurar referências. Bem, pouca capacitação e falta de preparo para a função muitas vezes sobrecarregam os profissionais e faz com que errem mais. É óbvio, né? Isso aí, errar é humano e acaba sendo uma rotina quando a gente não tem formação, nem inteligência. Às vezes
ajustada ao desafio que a gente é obrigado a vencer. Ambiente tóxico. Reações violentas e nervosas e de abuso de poder podem virar uma espécie de modelo de resposta a situações de pressão, induzindo a negação da responsabilidade por desqualificar pessoas e agredir psicologicamente as partes interessadas e impactados, carregando nos enfrentamentos. Isso é muito ruim, né? Não é bom para ninguém, não é saudável, até porque uma usina deve existir, ela deve conviver com o povo da região. Então, quando ela é mal explicada, ela vira um pesadelo permanente. Falta de informação, indiferença aos problemas pessoais dos impactados, pessoas inseguras e com sensação de fraqueza tendem a se unir em grupos como o MAB, Movimento Anti-Barragens, para se sentirem fortalecidas. Favorecem o aparecimento dos heróis, stakeholders ou STIs, pessoas comuns cuja ação social é incomum, que agem em meio à passividade alheia, que abdicam do egocentrismo em nome do sociocentrismo. Bem, aí eu poderia ficar 2 horas falando do que sei, do que eu vivi, né? E até da tristeza de ver pessoas que a gente gostaria de aplaudir e, no entanto, acaba até tendo repugnância, porque elas, dentro de uma visão oportunista exacerbada, põem em risco de vida as pessoas que são obrigadas a trabalhar no empreendimento, desmoralizam a empresa empreendedora e, quando tudo dá certo, eles desaparecem, né? Eles não vão lá para dizer, eu errei, de fato você tinha razão. Isso nunca aparece, isso não acontece, né? Então, lamentavelmente, nós temos memória curta em torno desses indivíduos. E isso significa o quê? Item 10. Desumanização de si. Anonimato gera frieza no relacionamento, que abre espaço para a dureza no trato interpessoal e dos outros. É mais fácil ser duro com alguém quando você não o vê ou não sabe quem ele é. Não? Isso é uma coisa natural, até porque o grupo econômico que escolhe, muitas vezes, o executivo, e já li até que o psicopata é um bom executivo, né? E 1% da população parece que ele foi escolhido porque pode entender de vinho, de uísque, mas não quer saber de entender de gente. E aí ele age dentro de uma postura fria, direta, dura, que lamentavelmente acaba muitas vezes causando um prejuízo para todos, inclusive para a própria empresa. E 11º, assédio moral aos impactados pelos representantes do empreendedor, público ou privado, atos contínuos de desrespeito, humilhação, desqualificação e constrangimentos. É um absurdo que a gente vê. Eu cheguei a mandar, na época, Copel a comprar um revólver, uma pistola, ter que andar armado, porque após receber telefonemas de alguém que não se identificava, na época não havia como conseguir isso, me ameaçando por causa da usina de Caxias. Então, é triste, é ruim, é uma maldade que não ajuda ninguém e acaba gerando aranhas sem pernas, né? Não sei se você sabe, a aranha ouve pelas pernas, e aí tá, é uma aranha sem pernas, é surda, evidentemente, né? Como cidadão sem ouvido não vai ouvir. Mas a figura é essa, né? Por mais feia e desagradável que seja,